Cara, nada na vida é da noite pro dia. Perfeito. Né? Você não constrói uma empresa da noite pro dia, você não vai ter resultados exponenciais, e se tiver, desconfie, porque uma hora A conta vem. Tem alguma pegadinha aí. A conta vem. A conta vem. Então, eu acho que todo mundo que entra nesse produto tem que entrar com uma cabeça parecida com quando você vai alocar o seu cliente em um fundo. O fundo de investimento, se o gestor ele teve um mês ruim, não significa que aquele gestor é bom, ruim. A mesma coisa ao contrário. Se for muito bem no primeiro mês, eu não consigo falar, pô, esse gestor de fundo aqui é o melhor do mundo. Não, ele precisa de tempo para se provar no tempo, para passar por diferentes momentos de mercado. Então, pode ser que nem esse mês. Esse mês a gente teve um mês muito bom. Vou virar para vocês e falar, gente, achamos o melhor produto, tira tudo que vocês têm. Só um parênteses, esse mês, janeiro de 2026. Não sei quando é que tu tá assistindo esse programa, mas janeiro de 2026. Bom adendo. Então, foi um mês excepcional, mas nem por isso eu vou falar, olha, essa estratégia é a melhor estratégia que a gente tem no nosso portfólio. O tempo é o que mostra o resultado. Inclusive, a forma como a gente usa para definir os nossos portfólios é olhando o tempo dessas estratégias em conta real. Isso é algo que a gente não abre mão. Então, algumas pessoas que vão ouvir o nosso papo aqui vão entender, outras não. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, quando a gente vai desenvolver uma estratégia, e aí vocês depois conseguem explicar até melhor do que eu, você tem a opção de fazer isso em um ambiente simulado, considerando os acontecimentos reais que aconteceram no mercado no passado, o que a gente chama de backtest. Funciona, mas tem os seus poréns. Vou deixar para você explicar melhor do que eu. A gente não usa isso para tomada de decisão. A gente pega esses robôs. Então o Marcelo foi lá, pensou, olha, João, tem um baita de um robô aqui, distribui para os clientes. Vou falar, boa, Marcelo, entrega aqui na minha mão. Vai ficar pelo menos 60 dias rodando em conta real, a gente vendo se aquele portfólio realmente está desempenhando, entregando aquele resultado que ele apresentou no backtest. Fiquei confortável, falei, pô, ele realmente está se comportando da forma como ele deveria. Eu começo a avaliar a inclusão dele em um dos nossos portfólios. Significa que eu vou colocar depois de 60 dias? Não. Significa que ele não performou bem nesses 60 dias, eu vou pegar ele e falar, pô, uma porcaria essa tua estratégia, descarta. Não. Pode ser que no tempo ela seja uma boa estratégia. Ela só tenha tido 1 mês, 2 meses não tão performáticos. Então, ela continua no nosso estudo. Ela fica no teu radar o tempo inteiro. A partir do momento em que eu falar, estou confortável, acho que essa estratégia é uma boa estratégia, e não é nem o que a gente olha, não é nem se ela é uma estratégia vencedora ou não. Óbvio, também, isso é uma coisa que a gente olha, tem um peso relevante, mas a gente olha outras N coisas para avaliar uma estratégia. Mas é até legal ela passar por esse período de drawdown na mão de vocês, porque se ela passar, imagina uma estratégia hipoteticamente qualquer aí que está rodando, foi lá para a mão de vocês, onde vocês estão acessando os dados. Se ela passar por, 4 meses de drawdown e depois ela voltar a recuperar e performar muito bem, é bom porque vocês vão ter esse dado de tempo real. Pô, eu já vi que essa estratégia, ela se provou boa, mas eu sei que historicamente ela já teve um cenário ruim. Então, provavelmente vocês conseguem se prevenir para o futuro, sabendo, eu estou colocando alguma coisa aqui que ela é boa, mas no passado ela já passou por aqueles 4 meses, talvez 3, 2, enfim, de drawdown. E isso também, para o nosso lado como desenvolvedor, é bom, porque a gente sabe que vocês não estão descartando simplesmente porque uma janela momentânea foi ruim e ela foi jogada no lixo. Pedro, o que é essa tabela aí? Fala para nós. Eu gostei desses números aí, hein? Só adicionando aqui um ponto também à discussão, o que a gente olha muito mais do que performance de fato em execução real. Claro que a gente olha performance, a gente não vai pegar uma estratégia que foi perdedora em 100% do tempo para compor um portfólio, mas o principal componente é a complementariedade das estratégias, como elas funcionam juntas. Então, um questionamento que a gente recebe bastante dos escritórios às vezes eles têm acesso à composição de um portfólio. Pô, por que você está colocando essa estratégia aqui? Ela fez só 10% nos últimos 6 meses, essa daqui está muito melhor e tal. O meu menino me enche de orgulho, só 10%. Só 10%, né? Em 6 meses. Pô, é que ele tá olhando às vezes ali uma outra estratégia que tem 3 vezes, 4 vezes o desempenho.
Mas quando você vai olhar o comportamento das duas, e aí a partir dos diversos estudos que a gente conduz aqui, a gente identifica que a probabilidade de um momento ruim, de um momento de drawdown acontecer de forma conjunta das duas estratégias é muito grande. E aí o escritório, o cliente, na verdade, vai ganhar ali 40% no mês, mas pode ser que no mês ruim ele devolva os 40%. Então é justamente esse equilíbrio que a gente está buscando. E aí, a partir disso, de diversos outros estudos que permeiam, né, esse racional, a gente desenvolveu aqui, a gente criou os portfólios XP. Então, tudo que vocês estão vendo na tela são portfólios que estão disponíveis no Hub, né, aqui do B2B. Todos esses já com clientes. Isso está disponível para os clientes também ou para o assessor enviar para o cliente? O cliente consegue enxergar isso daí e ativar, por exemplo? Desses portfólios aqui, dos 12, a gente tem os 12, né, disponíveis para o Hub B2B, para o ecossistema dos escritórios, em que o assessor consegue fazer a contratação para o cliente, mas o cliente de um escritório, acredito que também consiga ver no app, né, João? Sim. E tem um desses portfólios também, o portfólio Hellsync, está disponível também para o B2C, então o cliente que não está ali dentro do ecossistema também consegue ter acesso a esse portfólio. Explicando só o que é B2B, B2C aqui dentro de casa, acho que esse é um bom ponto. A gente define como o nosso B2B os escritórios, né? Então, todos os escritórios que são parceiros aqui vinculados com a XP. E o B2C eu estou falando da distribuição direta, né? Então, eu tenho assessores que são da própria XP, eu tenho a Clear, eu tenho a Rico, que são nossas marcas também do grupo, mas são internas, né? Então, o cliente ali que está, por exemplo, sou cliente, estou aqui assistindo o programa, o Hellsync eu consigo já olhar direto lá, não preciso nem falar com o meu assessor, eu consigo enxergar ela lá e colocar para ativar. Exato. Se você for parte de um escritório, se você for um cliente de um escritório, você consegue ter acesso a todos. Se você for um cliente de canal direto, você consegue enxergar ali o Hellsync já no seu aplicativo. Capital mínimo, sabe dizer? Capital mínimo do Hellsync, se eu não me engano, 5.200. Esse é um ponto legal também. A gente não classifica portfólios entre moderados, conservadores e agressivos. A gente sempre orienta que o ideal é com relação ao capital, né? A quanto o cliente tem disponível para alocar no produto. Então, a gente tem o portfólio Marcélia, por exemplo, com 3 mil de capital recomendado. É o nosso portfólio mais acessível no momento. A gente vai lançar alguns agora com capital menor. Mas, por enquanto, esse é o mais acessível. Aí a gente tem até o Gênesis, por exemplo, que exige ali 14 mil reais de capital recomendado. E a orientação que a gente sempre dá dada a disponibilidade ali de capital do cliente, sempre diversifique entre os portfólios. É a melhor estratégia, porque por mais que os portfólios eles sejam diversificados entre si, quanto mais opções você tiver, melhor vai ser para a sua carteira. Para o cliente que está também assistindo aqui, hoje, a questão do capital alocado que vocês recomendam, o que precisa de mais é o Gênesis, que é 14 mil. 14 mil reais. E o que menos precisa é o Marcélia com 3 mil. Exatamente. Perfeito. Tem 4 mil, 5 mil, 8 mil, é bem variado assim dentro desse range. Então, o cliente que está assistindo agora, chama teu assessor. Vocês têm muitas opções aqui para utilizar na tua carteira. E tem um ponto bacana de trazer aqui, que eu acho que transparência sempre, né? Sempre. Esse resultado que a gente traz aqui é o resultado bruto, né? Aqui a gente tem algumas taxas, né? Taxa XP, taxa da própria bolsa, de intermediação dos contratos, mas qual que é o ponto importante de trazer aqui? Todos esses portfólios novos que a gente está desenvolvendo aqui, mesmo com esses custos que existem, tem resultados excepcionais. Então, você não vai ver aqui uma estratégia que no bruto está dando 28,7% e no líquido está dando 5% para o cliente, tá? Perfeito. Então, esse é um cuidado que a gente tem tido aqui. A maioria dessas estratégias que estão aqui são estratégias que não operam muito, são estratégias que operam muito pelo contrário, né? Operam até bem pouco perto do que a gente já viu em outros portfólios. Então, justamente procurando qualidade. Perfeito, é isso. No fim, o nosso foco principal é rentabilidade para o cliente. Perfeito. Tá? Então, é isso que a gente tem olhado. Nos nossos comitês dentro de casa, a gente nunca leva os resultados no bruto, né? A gente mostra aqui porque é o padrão de mercado, mas para todos os reports que a gente faz aqui, a gente sempre fala no resultado líquido. E todo o trabalho que vocês fazem também, vocês incluem os custos para mostrar que aquele portfólio realmente se mantém. Até bom explicar isso, porque quanto mais girar,
mais corretagem e taxa vai ter. Exatamente. Então, quanto menos eles girarem, menos custo vai ter para o cliente. Talvez seja uma das grandes objeções que o cliente possa ter, porque ele não sabe se aquilo ali gira muito, pouco, Sim. enfim, ele pode ficar perdido. Mas, como a gente já falou ali, realmente procurando qualidade, menos trades, não ficar o tempo inteiro girando para fazer essa tal dessa corretagem e trazer realmente um resultado positivo para o cliente. O que a gente quer aqui é pensar a longo prazo. Esse é o ponto. Não adianta eu girar um monte aqui e não ser um produto que é rentável para o cliente, não ser um produto que é saudável no médio e longo prazo. Então, eu quero que você entre na minha estratégia, no meu portfólio E esqueça. E fique, né, rentabilizando realmente, ajudando, compondo a sua carteira.